currículo de formação de professores. O meu forte é a questão do pedagógico da escola, porque eu sou uma pedagoga. Tá. O senhor Aquiles de Santana esteve em sua residência? O Aquiles Santana, eu nunca me lembro do Aquiles ter estado na minha residência. Aliás, ele diz na entrevista dele uma coisa chocante. Numa das páginas, se eu não me engano, pela página 7, ele diz: nunca fui amigo dela, nunca estive na residência dela. Já numa página mais para frente, ele diz assim: cansei de atender pedidos dela, deixando a minha família, ainda que sob chuva, indo realmente para atender. O senhor Aquiles nunca esteve na minha casa. Em algum momento a senhora conversou com o senhor Aquiles de Santana a respeito de licitação para contratação de transporte escolar? Nunca, nunca. Vossa Excelência solicitou ao seu assessor, Dinei Arno, que entrasse em contato com o senhor Aquiles de Santana, ou tem conhecimento de que ele tenha procurado o senhor Aquiles? Nem poderia. Aliás, se o coronel tivesse feito contato com o senhor Aquiles para marcar o almoço do dia 5, que é onde ele diz que o coronel ligou para ele cerca de 10h30 da manhã, 10h30 da manhã do dia 5, eu já estava no voo de outra companhia americana entre Miami e Chicago, onde já almocei em Chicago naquele dia. Uhum. Bem, a senhora apresentou o senhor Nelson Laval ao senhor Aquiles de Santana? Não acha muito ridículo essa conversa de eu receber o Aquiles? Primeiro, o Aquiles que não tinha uma intimidade comigo, porque nem por mim convidado foi. Ele foi para a Secretaria de Educação, convidado pelo senhor Antônio César, pelo senhor Antônio César. Ele sairia do prédio da L2, deixaria todos os seus superiores hierárquicos, iria para o meu gabinete na Secretaria de Educação, me contar uma coisa que não deveria ser contada, era denunciada na polícia, porque quem assume uma presidência de licitação tem também suas obrigações decorrentes da licitação, e aí ele não é subordinado a nenhum chefe, ele é soberano, ele não pode aceitar nenhuma chantagem, nenhuma ordem para descumprir o que a legislação manda. Então ele iria para lá, sem ter essa intimidade, para falar comigo. Eu mando ele ficar por lá esperando, desapareço, mando buscar não sei de onde o empresário, e de repente digo assim: como ninguém sabe, vai ver, esse é o homem que vai ganhar. Isso é uma história que nem a Agatha Christie teve tanta inspiração. E olha, deputado Paulo Tadeu, é o que eu de vez em quando digo: e se não tivesse havido a viagem, como estaria eu hoje aqui? A minha próxima pergunta era relacionada a esse encontro, como a senhora está dizendo que ele nunca ocorreu, né? Essa apresentação do seu Nelson Laval, o senhor Aquiles, então nem irei fazê-la, mas eu queria perguntar a Vossa Excelência se Vossa Excelência tem uma relação pessoal com o senhor Nelson Laval. Há uma diferença entre conhecido e amigo. Se você me pergunta se eu tenho uma relação de amizade com o senhor Nelson Laval, eu não tenho. Se pergunta se eu tenho uma relação de conhecimento com o senhor Nelson Laval, eu tenho. Lembre-se que as pessoas que construíram as casas ali no Lago Sul na década de 70, como foi o caso dele, como foi o meu caso, se eu não tinha nascido ainda, deputado, naquela época. Tinha. Veja só, aquilo era uma via só de acesso àquelas casas que estão entre a 18, a 20, a 22. Era só uma via asfaltada, não havia comércio, não havia nada. As pessoas se reuniam sempre, as poucas pessoas que construíram as casas se reuniam para fazer suas solicitações junto ao governo. E exatamente a nossa construção começou em 77, a nossa, da casa que eu resido.
Uhum. E então as pessoas todas se reuniam na casa de um, na casa de outro, quando tinha reivindicação. E aconteceu que em 79 eu fui ser secretária de Educação. Então o pedido daquela comunidade naquela região, de um modo geral, me fazia de porta-voz para eu levar um outro pedido. Então eu conheci do seu Nelson Laval e não o vi depois daquilo, anos e anos, até que quando assumi a secretaria, agora, no ano de 99, eu encontro o seu Nelson Laval com serviços na Secretaria de Educação, que havia sido contratado num contrato emergencial no ano de 98. Tá certo. Bem, a senhora já escorreu aqui a respeito dessa questão do arrombamento do armário pela manhã. Evidentemente, mas eu queria apenas perguntar a E Vossa quero Excelência. dizer que o que eu falo disso é uma inferência, porque é um assunto que ele não me comunicou, eu não sabia, eu apenas já lendo o que está aqui. Na comissão eu tenho lido, e com isso aí eu tenho feito o seguinte, lido e tenho imaginado se de fato houve esse arrombamento, por isso que eu fui até o chaveiro para tomar uma lição. Fui aprender até sobre chave micha, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Deputada Euridice, houve uma reunião com o senhor Aquiles, na presença do senhor Nelson Laval, aonde a senhora teria ordenado a ele a não divulgar ou tomar qualquer providência acerca desse dito arrombamento dos armários aí? É isso que ele diz. E é por isso que nós vamos conversar na justiça agora no dia 16. Mas não houve? Não houve. Tá. Em absoluto. Ele vai agora na justiça, frente a frente comigo, no dia 16, nessa queixa-crime. Certamente vamos resolver este problema. Bem, Vossa Excelência tomou conhecimento de que o senhor Aquiles, após o afastamento dele da CPL, continuou no cargo de assessor da SUBAP, sem comparecer ao trabalho? Não. Olha, há uma... Aliás, eu gostaria de dizer que eu anotei todas aquelas coisas introdutórias que Vossa Excelência falou. Se eu fosse tudo isso, se eu fosse essa pessoa aqui, poderosa na Secretaria de Educação, que mando na Secretaria de Educação, até hoje, as coisas seriam realmente diferentes e eu já teria enlouquecido, nem eu gostaria de ser. Talvez seja bom lembrar, Vossa Excelência, que em 98, quando me elegi deputada distrital, eu resisti ao meu limite a não ser secretária de Educação. Se olhar os jornais da época, todo mundo dizia, deputada Euridice Brito vai ser a secretária de Educação. Eu disse, não vou. Me elegi para ser deputada e vou exercer o meu mandato de deputada. Quando foi quase as vésperas de Natal, o governador me chamou e eu lembro que no dia que saí de casa, meu marido disse assim, você não vai aceitar ser secretária de Educação. Eu disse, pode deixar, eu volto deputada distrital. E quando eu voltei, pela minha cara, ele disse assim, não acredito. Se rendeu. E então... Eu costumo, deputado, virar a página dos livros de ontem. Tanto que ontem eu assustei uma pessoa amiga quando eu disse assim, você sabia que a secretária mudou de partido? Eu fiquei sabendo agora pelo jornal. Eu mando tanto na secretaria que a secretária passou para o PSDB, eu tomei conhecimento por uma nota do jornal semana passada. O responsável pela SUBAP, ele não chegou a fazer nenhuma comunicação a Vossa Excelência nesse período em que o senhor Aquiles diz que ficou afastado por mais de um ano do trabalho dele, inclusive recebendo sem... Não, e se eu fosse secretária de Educação, eu já teria, primeiro, feito o seu Aquiles devolver o dinheiro, porque ele é adulto, advogado, me parece que formado em Direito,
sabe que ninguém pode trabalhar ninguém pode receber sem trabalhar, já teria devolvido o dinheiro. E em segundo lugar, saber quem o autorizou, se é que autorizou, se é que é verdade, quem autorizou a ele ficar em casa sem trabalhar. Uhum. Bem, a senhora disse ao senhor Aquiles que tinha compromissos com a cooperativa dos caminhoneiros? Nunca, nunca. Aliás, se tivesse compromisso, que compromisso? Que toda vez quando senhor Valdelino me perguntou se a cooperativa entrava, podia entrar em licitação, eu disse, pode, agora dificilmente vai ganhar, porque sindicato também não ganha. Quem entra em licitação é o quê? É o proprietário, é a empresa proprietária. Isso que entra, nunca, numa conversa absolutamente geral, nunca fiz isso, nunca disse isso. Uhum. Eu queria entrar um pouco agora, deputado Eurídice Brito, nas questões relacionadas às fitas periciadas pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pelo Molino, enfim. Porque de uma maneira ou de outra, essas fitas... Só um momentinho que eu encontrei aqui, aquilo que eu disse ao senhor, este é o depoimento dele ontem. Ele diz sobre o almoço, ele diz, quando eu cheguei, primeiro que ela, como sempre, o subordinado tem que chegar, quando eu cheguei primeiro que ela, como sempre é que o subordinado tem que chegar primeiro. Cheguei sozinho, sentei e fiquei aguardando a chegada das outras pessoas. Não sabia quem. Chegou a Elvia Fraga, que era assessora da deputada Eurídice, da doutora Maristela. Chegou ela e ficamos conversando sobre conversas normais. Logo em seguida chegou a deputada Eurídice Brito com o motorista dela. Sentamos na entrada à esquerda, exatamente onde fica o self-service. Segundo ele, quer dizer que até as mesas ali são pequeninas, onde todo mundo passa para se servir lá no tanur, né? E cumprimentamos. Tudo bem? Daí ele diz, não somos amigos, nem nunca fomos amigos. Eu não frequento a casa dela, mas por N vezes eu fui chamado quando ela era secretária, em 99, para conversar de assuntos que só nós dois sabíamos. Coisa que dá até margem a diversas interpretações, né? Acredito que só sabíamos naquele momento, mas que é do conhecimento da Vandeci, da Ana Maria Vilaboim, da Maristela e das pessoas que estão a ela ligadas. Nesse almoço, a primeira coisa que ela me falou foi, Elvia, por que você está aqui? Você caiu de paraquedas. Era para estar aqui a Beth, porque a Beth é a pessoa que elaborou o projeto básico da licitação. Então, na outra mesa estava o motorista e eu costumo pagar o almoço do motorista quando ele almoça comigo no mesmo recinto. Isso é o depoimento dele aqui na casa. É o depoimento dele aqui, realmente, na casa. Bem, então, aqui entrando um pouco nessa questão das fitas, que já foram periciadas pela Polícia Federal, Polícia Civil e também pelo Molina, e é evidente que, nesse momento, a Polícia Federal está fazendo também a perícia do total teor, né, desses CDs, dessas fitas, enfim. Bem, na conversa realizada entre Vossa Excelência e o professor Antônio César, tem uma passagem onde Vossa Excelência se refere a uma pessoa que estaria na Secretaria de Saúde e que, segundo Vossa Excelência, já havia procurado o governador para tratar dessa pessoa. Pergunto a quem a senhora está se referindo e que providências Vossa Excelência foi requerer ao governador. O que significa dizer não sabe o que vem para ele e aguarde? Não é bem assim, senhor relator, senhor deputado. Depois de uma reunião de bancada, da nossa bancada com o governador, eu me cumprimentei ao sair. Cumprimentei-o ao sair. E ele perguntou como é que vão as coisas. Eu disse, não, lá já começou a CPI e imagine que o atual presidente da Comissão de Saúde era
do grupo do Aquiles, do Antônio César, na licitação da Secretaria de Educação. E foi para lá, ainda levou, eu disse ali, disse aqui uma vez, levou mais um, mas não levou mais um, levou mais dois. Quer dizer, praticamente levou uma comissão inteira. E aí, no bloco que estávamos conversando, o governador disse assim, e é funcionário do quadro? Eu disse, não, não é funcionário do quadro. Era apenas o ocupante de cargo em comissão. Então, a partir dali, como também eu tinha enfatizado isto, ainda como membro desta comissão, e falado com vários companheiros, que, aliás, é uma coisa que eu estranho, que ninguém foi ver e nem perguntou quem convidou um da educação para ir presidir da saúde, sem ser funcionário do governo do Distrito Federal, que ele não é funcionário, era apenas um ocupante de comissão trazido pelo Aquiles e Antônio César. Então eu disse assim, espere que vai sair alguma coisa. Eu estava realmente certa de que alguma providência fosse sair por parte da saúde, com essas minhas declarações, de que será que a Secretaria da Saúde não tem nenhum funcionário? Se eu não me engano, ele chegou a dizer nessa comissão, posso estar enganado, que teria sido o ex-secretário de Saúde, que teria o convidado para ir para a comissão de licitação lá da Secretaria. Mas o secretário saiu, tá? E parece que ele ficou, né? Ficou. Se eu não estou enganado, eu posso estar aqui falando. Pois é. Bem. Eu sei que ele ainda veio até se despedir aqui com o Aquiles, vieram falar com um deputado, não sei qual era, daí me encontraram no cafezinho, me apresentaram, disseram que o Edson ia para a saúde, e eu disse, parabéns, quem indicou? Daí a conversa mudou e não me disseram nada. Eu vou até depois verificar e confirmar essa informação, mas de qualquer maneira é o seguinte, nesse mesmo momento, nessa fita, Vossa Excelência comenta e parabeniza o professor Antônio César pela estratégia de não comparecer à CPI em sua primeira convocação. Pergunto por que razão a senhora, Vossa Excelência, considerou... Vossa Excelência, podia me dizer onde está este diálogo? Que eu estou... Está nas fitas que foram periciadas. Sim, lá pelo Molino. Mas o senhor está com qual laudo, por favor? No laudo da Polícia Federal, quando a Polícia Civil, quando o Molino tem esse trecho. Pois mas eu tenho que ver a página. Porque... Para eu cumprimentá-lo por ele não ter vindo? Não estou aqui... Não, eu estou achando estranho eu ter cumprimentado por ele não ter vindo. Bem, então eu vou... Porque eu não estou aqui com o laudo. O meu interesse dele vir era tão grande que eu o indiquei para vir e aí ele se aborreceu quando soube que fui eu que o indiquei. Eu vou pedir então a assessoria para providenciar essa parte, tá. Exato, e passarei para as próximas perguntas e depois voltaria. Tá certo, mas eu gostaria. Tá joia. Até porque, como é que eu o parabenizaria de não ter vindo se eu o indiquei realmente para vir e o indiquei por uma questão específica. Tá. Ele tinha que vir explicar aquele problema das licitações que teriam sido, segundo o Aquiles, eliminadas. Eu gostaria, mas a gente pode adiante e volta. Tudo bem. Então eu vou aqui em outras partes dessas fitas que são talvez... Sempre que for a fita, se puder me ajudar. Assim que chegar aqui, eu volto também. Se puder me ajudar na questão. Tem também um trecho que a senhora faz uma referência, é claro, primeiro a senhora pode confirmar ou não e explicar se confirmou, né? Tem um trecho onde a senhora teria feito uma referência ao gabinete do deputado Wilson Lima como sendo as Casas Bahia. Foi uma coisa carinhosa que eu aprendi com os colegas no cafezinho. Todo mundo, quando quer passar no gabinete do Wilson Lima, diz assim, vamos passar lá nas Casas Bahia. Por quê? Porque os móveis são coloridos, agradáveis, todo mundo gosta daqueles sofás, casas populares. E a gente brinca com o deputado, e o deputado nunca demonstrou nenhum aborrecimento com isso, como eu não demonstraria nem outra, uma casa popular. Alguma coisa melhor para um deputado do que ser considerado popular? Tá ótimo. Bem... Mas aprendi no cafezinho, não inventei. O deputado João de Deus, ele é mestre para... Não, mas há vários outros que utilizaram. Alguns apelidos assim... Que utilizaram a palavra. Bem, Vossa Excelência participou
Bem, a Vossa Excelência participou ativamente da tramitação da lei que regulamentou o transporte escolar. A Vossa Excelência, inclusive... Como Vossa Excelência Perfeito. também. Participamos juntos na COF. Nesse processo, chegou a participar de negociações com o advogado do sindicato da tia Denise? Não, foi aí que eu descobri que aquele que estava com crachá de assessor do deputado Gim não era assessor do deputado Gim. Era deputado... A proposta, o projeto, se eu não estou enganado, era do deputado Gim. Gim. Perfeito. E ele se apresentou como assessor do deputado Gim, mas era o advogado do sindicato e é advogado do senhor Carneiro. Uhum. Eduardo da Albuquerque. Perfeito. Desligou aí. Desligou aí. Bem, nessas fitas também tem alguns textos onde traz, assim, nesse diálogo, onde Vossa Excelência teria se referido a duas gangues que atuariam contra a senhora. Uma sendo a gangue do Zé Edmar e outra do Manuel Carneiro. Essa afirmação, a senhora confirma ela, deputado? Precisa ver dentro do contexto. As ameaças que eu vinha sentindo hoje de manhã, deputado Paulo Tadeu, eu expliquei uma coisa. Todo mundo se solidariza, eu também, com o problema da morte do filho do deputado Zé Edmar. Ninguém se solidarizou comigo pelos discursos ameaçadores, pela forma sórdida com que eu tenho sido destratada nessa casa ao longo do tempo, por pessoas das comunidades onde mais ele trabalha, quando eu vou a alguma inauguração, alguma coisa preparada, como é prova essa manifestação de hoje, de manhã, onde daqui se mandou a aumentar o som do que estava lá fora para ser mais animado ainda. Não de vocês. Foi-se mandado e daí foi a ação da delegada que foi lá fora e que mandou realmente dissolver essa questão, não sua e não sua. E então, eu quero dizer, quem trabalha sorrateiramente dessa forma, está realmente, se não era a mais adequada, mas era meu sentimento da pessoa que vive torturada, da pessoa que vive amedrontada e da pessoa que, nesta casa, quando recentemente, veja, houve uma gravação supostamente clandestina no gabinete de um deputado, toda a casa reclamou. Perfeito. Mas quando alguém vai à minha casa para prestar solidariedade e depois deturpa a conversa, porque tira o que começou, troca de ordem os diálogos, corta coisas como o laudo da Polícia Civil constata e é peremptório. Não é para se imaginar, não é imaginação, é peremptório nisso. Ninguém diz assim, coitada da deputada Eurídice, nem agora, quando em agosto, junho, ou início de julho, quando terminou, eu fui aqui chamada, filha, eu fui aqui chamada de chefe de quadrilha, eu fui aqui destratada da forma mais vil e não houve nenhuma solidariedade. Há realmente um complô. E esta atitude desta senhora, que quando aqui veio não teve a coragem de dizer que tinha alguma coisa contra mim, para poder não permitir que eu entrasse na justiça contra ela. Como quis entrar, a doutora André olhou os depoimentos, olhou a gravação, mas quando perguntada se ela tinha alguma coisa contra a minha moral, ela disse que não teve. Agora, hoje lá fora, os discursos são todos inflamados.
E é uma coincidência, deputado Paulo Tadeu, muito grande, dos advogados serem os mesmos. Deputado Eurides, E ainda um advogado se passar por assessor da casa na nossa presença, deputado Augusto Carvalho. Para ir para o computador ajudar a formatar o projeto. A assessoria passou para mim aquela pergunta anterior que eu fiz aí. Bem, está aqui na página 8 do laudo 6.511 de 2005 do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, página 8. Página 8. Página 8. Do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Bem aí, 1, 2, 3, 4, 5, na sexta linha de baixo para cima aí. Sétimo, oitavo, assim. Eurides, você estava falando, né? Aqui, foi uma tática muito inteligente a sua, Antônio. Eu precisava ver o que ia acontecer. Eurides, tática inteligentíssima, nota 10. Antônio, você entendeu? Olha, mas eu vou num negócio meio intimidado primeiro. Então, Deixa eu me situar aqui no contexto do diálogo, deputado, só por um momento. Nós estávamos falando, foi ali que entrou o caso do Leonardo, está lembrado, né? Quando ele tinha contado que o Leonardo era o primeiro da fila para minha cassação, daí que eu falei, mas aguarde, porque pensando que alguma coisa iria realmente acontecer. Depois vem um Eurides aí com reticências que ninguém consegue ouvir nada. Aí depois vem Antônio. Não, eu estou vendo para você ver como os cortes atrapalham realmente os diálogos. Não, mas eu liguei para o Antônio diz, o Antônio, não, mas eu liguei para o Antônio e aí disse para o Antônio, sabe, dá uma, mas você fez bem de não ir. Eu acho que você fez bem em não ir. Entendeu? Foi uma tática muito inteligente. Para ir aonde? Onde é que está dito que foi para faltar a CPI? Onde está dito que foi para ir a CPI? Estávamos falando sobre coisas extra-CPI. Porque aqui, o que ele falava era o convite do Edson para que ele se reunisse ao grupo. E aqui ainda tem mais uma história. Foi quando ele foi, nesse dia, que não aparece no diálogo, que ele foi aconselhar que eu pedisse a blitz na casa do Aquiles, que fosse pedir fosse fazer a blitz, e ele daí disse, não, mas eu vou ficar indo lá, por favor, ele disse, eu vou ficar indo lá nas reuniões deles, porque estão se reunindo muito na casa do Aquiles, e depois eu volto com a senhora. Daí eu disse, foi. Ele já sabia que eu o havia indicado para cá. Ele diz, olha, mas eu vou. Me intimaram primeiro que os outros. Daí ele mudou de assunto, mas eu vou. Me intimaram primeiro que os outros. Eu disse uma tática. Você entendeu? Foi uma coisa muito... Nós vamos insistir agora. Agora, para você ir. Aliás, nesse ponto, eu nunca neguei uma coisa. Se eu tivesse nesta CPI, nela permanecido e com poder de comandá-la, eu teria de início feito como fiz na CPI de combustíveis. Ouvido acusador e acusado. E depois, as coisas viriam. Os outros que daí saíssem da boca do acusador e da boca do acusado. Mas aqui o processo... Então esse contexto aí é um contexto com relação àquela reunião. Um contexto daquela reunião, tá, claro. Tudo bem. É importante até para a gente esclarecer. É, claro. Bem, Você vê que aqui ele agia como um agente duplo, concorda comigo, deputado? Era uma espécie de agente duplo. Você acha que ele ia para casa do Aquiles? Vamos fazer essa análise bem
logo após o depoimento, vamos começar uma análise bem criteriosa desses Você acha que ele ia para a casa do Aquiles só para ver se havia materiais no quarto do Aquiles e depois viria tão tranquilo aqui para mim, para isso? Bem, deputada, ainda com relação a esse diálogo com o Antônio César, tem uma passagem importante até só poder explicar para a CPI, que diz assim, mais ou menos assim: mas você já imaginou alguma comissão de licitação em qualquer repartição que não tem esquema? Sim. E eu nunca disse que era da Secretaria de Educação nem de nada. Falava-se aqui, por isso que eu gosto muito do texto da polícia, quando diz que deve ter havido outras montagens. Porque nós tivemos uma longa conversa sobre licitação. Eu comecei dizendo assim: Antônio, uma das coisas que eu não me conformo, isso vai aparecer outra vez reforçado lá para frente, é o seguinte: como é que uma pessoa sai da comissão de licitação, não perde o seu salário e fica revoltado por ter saído da comissão de licitação? Eu entendo que deveria sair e dar graças a Deus, porque todo mundo quase fica sob suspeição nas comissões, porque essa turma é realmente horrível. Você já viu comissão que não tem? E daí continuei uma conversa que não está aqui. Eu disse assim: olha, quer saber de uma coisa? O que eu acredito, eu não tenho prova, mas o que eu acredito, quase todo empresário, eu disse para ele, por isso que eu digo, eu quero ver essa fita completa sem corte. Eu disse, quase todo empresário, quando entra em licitação, eles já se combinaram lá fora. O sujeito já diz assim: eu ganho do ministério tal, você lá, seu grupo, ganha do ministério tal, e assim eles vão para os estados, vão para os municípios, e nós ficamos de fantoche, de besta, dizendo, não, ganhou o que tinha o menor preço. Menor preço que eles já se combinaram. Por isso são todos amigos quando são do mesmo ramo, com raras exceções. Não disse aqui que era Distrito Federal, nem Secretaria de Educação. Estamos falando em tese sobre processo licitatório. E isso foi colocado aqui covardemente na exposição do senhor Manuel, para passar exatamente no Jornal da Globo, para dar a ideia de que eu estava dando uma aula de malandragem. Quando, ao contrário, em todo lugar onde você vai ver, eu estou dizendo, se existia, eu não faço. Vai chegar a história ali do meu filho também, que nós vamos falar sobre isso. Tá. Tem uma passagem aqui também, com relação ao professor Manuel, que diz, nesse diálogo... Página. Eu vou aqui só citar, e a senhora diz assim, fazer denúncia, diz que eu acho que eles brigaram, houve uma briga, um racha entre a turma que levava dinheiro... Não, o meu está marcado, aqui o meu está marcado. Um racha que... Não, ele está procurando. Um racha entre a turma que levava dinheiro... Aí diz, quem era essa turma que levava dinheiro? Se você viu que aqui agora... Já terminou? Assim, primeiro se houve de fato esse diálogo entre Vossa Excelência e ele, e em que contexto ocorreu essa frase, né, ou essas frases aqui. Repita qual foi a sua frase, assim, só para ele. Eu acho que eles brigaram, houve uma briga, um racha entre a turma que levava dinheiro, e aí a pergunta que eu faço é, que turma seria essa que levava dinheiro, né? Vê que eu estou puxando por ele, para ele poder soltar, porque ele vinha. Vai olhar que todo tempo ele está querendo se queixar de alguma coisa. Eu vou lendo aqui enquanto você acha aí. Aqui estava. Ele diz assim, nós tínhamos falado, este Edson, porque a conversa toda lá na frente tinha começado quando eu disse para ele, eu estou muito feliz, hoje eu recebi um telefonema que me deixou muito alegre, da mãe do Edson. A mãe do Edson é uma líder comunitária de Ceilândia, muito conhecida, fundadora do PMDB, Dona Severina, que você deve conhecer, Dona Severina, que você deve conhecer. E então, eu nem sabia que ele era filho dela. E ela ligou para mim e disse assim, eu estou envergonhada, estou ligando para lhe dar minha solidariedade, a gente cria os filhos, orienta de uma forma, e depois eles vão e ficam fazendo o que a gente nunca ensinou. Daí a conversa foi... Daí eu disse assim, ele vem já lá da frente dizendo, mas deputada, nós somos
Na página anterior, deputado, que eu acho que nós vamos engatar. Qual o nome da página? Nós vamos engatar o diálogo. Folha 21. Daí a gente engata o diálogo, porque sem começar dali não dá certo, tudo vai ficar partido. Página 21. Ok. Não, vamos ainda na 20, venha para 20. De baixo para cima, 8ª linha de baixo para cima. Eurídice, você disse que nunca teve nada contra mim. Ele disse, eu pessoalmente não tenho nada contra a senhora, nadinha. Na minha avaliação, existia, vamos dizer assim, acho que a palavra gangue é muito feia. É que existia, vamos dizer assim. Daí eu ajudo, estou puxando, para ver se ele solta. Eu ajudo e digo, um esquema. E ele diz assim, um grupo, um esquema armado ali dentro. E que não passava só pelo Aquiles, o senhor entendeu? Quer dizer, aí ele já confirmou que o Aquiles tinha um esquema, concorda comigo? Ele afirma aí que tem um esquema, perfeito. Não passava só pelo Aquiles, você entendeu? Isso existia e existe ainda. Então eu fui puxando, mas deve passar por outros escalões, porque por mim nunca passou. Daí ele diz, não. Eu digo, por mim nunca passou. Ele diz, não, volto a dizer para a senhora que eu pessoalmente eu não tenho nada contra. Daí vieram reticências, as minhas primeiras palavras tiradas, e eu digo, um grupo, mas como é que é feito? Que é para ver se ele ia soltando. E ele diz, mas se tem, aliás, na outra tradução, não é se tem, mas que tem, tem. Ele dizendo, e aí está mais se tem, e faz mais lógica do outro sentido, mas que tem, tem. E daí eu disse assim, ora, põe o Manuel aqui na minha frente para dizer se alguma vez daí entraram, é que se eu tratei com ele de alguma coisa ilícita, põe ele aqui na minha frente. E se Vossa Excelência quiser colocar, pode colocar. Você já imaginou alguma comissão de licitação em qualquer repartição que não tenha lá esquemas? Puxando também por ele, para poder, dentro da conversa que se vinha, ele dizer, mas deputada, pelo que me chega, eu ouço um pouco ali, não é só do seu partido. Eu disse, o Manuel não... Daí ele fez assim para mim, olha, é muito alto. Fez muito assim, alto. Muito alto. Deixa eu pegar agora aqui o... Quer dizer que ficou... É muito alto. Daí eu... Quer dizer que ficou, e eu disse, você já ouviu o Manuel dizer alguma coisa? Ele, eu digo, pois é. Daí eu venho. Na reunião daí aqui ficou impossível, mas era do Prona, ele falou, era uma reunião na casa da professora Dirce. E um assistente um assistente dessa reunião era um dos convidados para vir hoje de manhã aqui. Mas daí nós tivemos que desfazer, não veio. Na reunião ele falou que eu levaria 600 mil de propina por mês na Secretaria de Educação. E eu disse, eu estou com uma ação por isso contra ele também. Deu para entender, deputado? Perfeito. Perfeito? É que ele disse nesta reunião, o professor estaria aqui hoje de manhã, mas tivemos que diminuir a lista por uma sugestão, que eu levaria 600 mil de propina por mês na Secretaria de Educação. Eu estou com aliás, 600 mil, eu queria dizer, corrigindo também, deputado Paulo Tadeu, aquilo que eu disse de manhã, o orçamento da Secretaria, acho que foi para o deputado Augusto, é paupérrimo. São 83% só para pagamento de pessoal. O resto é para fazer tudo. Só para a gente, aqui nessa página 22 aí,
tem exatamente a... Não, mas deixa eu só terminar esse diálogo dele Essa parte aqui. 22 que trata dessa questão, possivelmente dessa gangue que levava dinheiro, né? Daí ele disse, Página 22. eu lembrei também, eu lembro uma frase daí cortaram a minha palavra, sai reticências, e o Antônio diz do que não pode provar, né? Isso aí eu acho que é uma leviandade. Isso aí. Agora que eles, no geral, então, se há esquema, há duas pessoas que sabem do esquema. É o Aquiles e o Manuel, aliás, 3 pessoas. Aquiles, Manuel e Antônio César. Se existe esquema, esses 3 devem ter, inclusive, participado desse esquema, até porque lá na frente o Antônio já disse que o Aquiles participava e aqui atrás ele vai dar mais nomes. E eu digo, mas a prova? Porque hoje está uma coisa muito engraçada, denunciam as pessoas e o ônus da prova fica para o denunciado, não fica para quem denuncia. Daí o Antônio diz, há um esquema ali dentro? Há. Eu disse, mas a prova que eu tenho quer dizer, daí eu corrigi a palavra. Eu disse, a inferência que eu tenho, quer dizer, uma inferência, a que eu tenho como é que o Edson foi pular da educação para a saúde? Essa é uma pergunta que eu ainda hoje tenho. Daí ele vem, tá obrigado, tarará, e veio e vai aí conversando. Bem, a assessoria aqui, os demais deputados estão me alertando. Aí, senhor presidente, eu queria que Vossa Excelência, já são praticamente 18 horas e nós iríamos até às 18h30. Evidentemente que eu provavelmente cheguei a 1/3 das minhas perguntas. Então eu queria muito mais colocar em discussão, assim, nesse momento, se a gente continua ou se vamos tirar um encaminhamento com relação a esse depoimento. Desculpa aí, só um minutinho, deputada. Assim, porque... A questão de ordem que o deputado Paulo Tadeu está levantando, a gente já estava aqui... eu quero terminar hoje. A gente estava se antecipando exatamente para ver com Vossa Excelência, terminar hoje. Em razão das questões de foro íntimo. Não, mas eu quero terminar hoje. Então nós continuaremos ouvindo. Eu vou procurar ser objetivo, mas quero terminar hoje. Muito bem, independentemente de 18h30. Eu quero terminar. Ótimo. Deputado Tadeu, só lembrando que já lá atrás, o senhor já viu, quando eu disse a ele, se existia esquema, por mim nunca passou. E ele não contestou. Porque, na verdade, por mim nunca passou. O senhor já leu isso lá atrás, né? No momento anterior. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pulada em algumas perguntas com relação a essa fita. Talvez até porque pode ser que também os demais parlamentares façam, né, perguntas... Deixa eu só falar para o senhor aqui, nesse resto da página... Quando eu digo que ele fala que isso aqui é muito importante, não poderia ficar porque está nesse seu trecho. Que eu digo assim, eu acho que a briga foi entre ele, daí vieram reticências, daí o Antônio diz assim, eu não tenho dúvida. Eu disse assim, o Aquiles e o Manuel. Encontrou aí? É logo embaixo. O Aquiles e o Manuel. Daí o Antônio diz assim, não, sim, pois é, mas tem o Gibrail também. Lembra aí disso? Então, ele já colocou o Gibrail. Eu disse, então a briga foi entre ele, o Aquiles e o Manuel? É inegável. O Antônio diz, é inegável. Esse pessoal, eu digo, você acha que o Aquiles não levava nada? Daí o Antônio diz, esse pessoalmente, daí vem ruído. Cada um diz uma coisa da parte do outro. Nenhum apresenta prova um do outro, mas cada um diz uma da parte do outro. Mas daí ele confessa a razão. Ele diz assim, do ponto de vista dele. A briga dele quem? Aquiles, ok? A briga dele é que o Gibrail pegou e administrou a coisa sozinho, tipo assim. De parte se tornou o gerente da coisa. Ora, o Gibrail nunca teve nada a ver com comissão de licitação. Pelo menos no meu período de administração, Gibrail nunca teve, e até hoje, nunca teve nada a ver com administração. E aqueles que ele dizia lá em cima estavam envolvidos na comissão de licitação. Agora, veja o que eu digo. Mas então, por que não detona o Gibrail? Que, aliás, já foram fazer também fofocas com isso. Eu disse, você entendeu?
o Antônio César, a briga deles é essa. Eu disse, detona o Gibrail. Eu sempre digo isso, o meu filho envolvido, meu filho, daí sabe qual foi a tradução que saiu no Molina? Saiu assim, eu não denunciaria. Sabe qual é a tradução na Polícia Civil? Eu não, daí diz assim, palavra inaudível. Daí eu pedi no outro laudo para reforçarem a frase. Daí veio o outro laudo dizendo, com o novo exame, pode ser a palavra eu não pouparia. E no contexto... O contexto parece isso mesmo. No contexto é isso aí. Tá. Deixa eu... Bem, deputada, ocorreu reuniões na consultoria jurídica do DF para tratar de estratégias de defesa dos depoentes convocados para essa CPI? Comigo não, e o que eu fiz, eu assumo, até porque eu tenho, além do meu, não só pelo meu compromisso político, deputado Paulo Tadeu, eu tenho um compromisso com a verdade até por minhas convicções religiosas. Eu não minto nem para brincar. Então, a vez que eu fui à consultoria, foi para apresentar. Já disse hoje de manhã, mas vou completar. Quando chamei o Manuel lá em casa, em razão de quê? Em razão de que ele era o presidente da licitação e o Aquiles aqui havia dito que eu mandei anular os processos. Isso já falei muito, já não vou voltar. Daí eu disse, eu vou pedir ao arquivo público, uma amiga que eu tenho lá, para levantar todos os processos. Levantando todos os processos, nós vamos, eu vou pedir para a Maristela fazer, como consultora jurídica do Executivo, pedir os processos e você vai lá com ela. E ele disse, mas eu não me dou, não gosto dela. Eu disse, eu marco e levo você lá com ela. Daí marquei e fui levar. Eu disse, olha, isso não é hora de brigar. É uma hora de uma denúncia gravíssima de que licitações foram canceladas, ainda repeti aquilo. Ouvi o deputado Paulo Tadeu dizer ao meu lado, para o assessor dele, foi a coisa mais grave que eu achei do depoimento do Aquiles, eu também achei uma coisa gravíssima, iria pesquisar, então eu levei lá e disse, é hora de deixar de qualquer coisa e vai. Ele foi e eu deixei, saí e depois soube que ele não voltou mais lá, porque daí coincidiu com o período que ele soube que eu havia indicado para ele ser depoente na comissão, daí ele ficou aborrecido comigo. Ah. E eu não ficaria aborrecido em ser depoente da comissão se eu tivesse uma contribuição a dar. Ok. Numa dessas reuniões que ocorreram lá aqui no Buritizinho, tem um diálogo entre a Maristela e o professor Antônio César, onde a Maristela teria dito assim, teria dito que a senhora e Vossa Excelência utiliza dos cargos e da estrutura da Secretaria de Educação para fins político-partidários, visando garantir sua reeleição. Por que razão Vossa Excelência avalia a senhora Maristela teria atribuído essa prática? Eu disse anteontem à noite isso no programa do Reguf. Eu acho que ou foi uma dor de cotovelo ou uma leviandade, até porque dos 2.300 cargos da Secretaria de Educação, eu trouxe também a pasta para deixar com esta comissão, a escolha de diretor, de assistentes, de vice-diretor e de secretário são por processos seletivos, com lista tríplice. E eu desafio, qualquer um de vocês pode passar pelas escolas e perguntar se algum diretor foi nomeado por mim. Por qual razão a senhora avalia que a senhora Maristela teria dito isso naquele diálogo? Eu acho que estava ainda, talvez, a transferência dela, porque ela não saiu do governo. A transferência, talvez, da Secretaria de Educação para a consultoria não a agradou e talvez ainda aquela mágoa da minha participação
no processo de evitar greve. E quando aqui ela me vendeu como articuladora de uma greve. E eu fui para evitar uma greve lá na UNB. Aproveitando aqui um parênteses, Vossa Excelência poderia depois passar para essa comissão aquela planilha relacionada aos números do professor Nota 10? Tudo que eu apresentei, a comissão vai receber. Importante por aqueles números que foram apresentados com relação... Tudo que eu apresentei, a comissão vai receber. Bem, eu queria falar a respeito de um motorista contratado para a campanha de Vossa Excelência e entrar um pouco nessa questão da campanha. Vossa Excelência abordou bem esse tema. Foi um tema, inclusive, aqui discutido por diversas vezes. O deputado João Deus sempre colocou aqui que não é um objeto da CPI, mas acredito que é importante porque foram tratados desse assunto aqui. A própria Maristela levantou uma série de questões relacionadas a esse tema e seria importante que nós perguntássemos a Vossa questão. Bem, em depoimento prestado ao Ministério Público, o senhor Oswaldo Teodoro Madureira declara que trabalhou em sua campanha eleitoral em 2002 como motorista. Essa informação é verdadeira? Contratado por mim não foi. Não sei quem é o senhor Oswaldo. Eu tenho... A senhora não conhece? Não conheço o Oswaldo. Não contratado sabe dizer se ele por mim trabalhou... não foi, até porque eu não contratei nenhum motorista para trabalhar na campanha. Já estão na mão do advogado que está tratando do processo na Polícia Federal. Como é que nós tratamos com o problema de carros? Ele chega a dizer no Ministério Público que teria ido diversas vezes à sua residência, junto com o professor Manuel Carneiro, para buscar vultuosas quantias em dinheiro para arcar com as despesas de campanha. Esse era o procedimento durante a campanha? Absoluto. E esse o senhor Igor também disse ao Ministério Público, como eu já contei aqui de manhã, que nós tínhamos pedido para ele ir lá refazer um depoimento e o Ministério Público fez o levantamento dos telefonemas, do dele e dos nossos, e constatou que não saiu nenhum telefonema. O seu Igor, né? Seu Igor. Pois é, estou dizendo. Então, como grupo que se reúne... Aí seria outra esse é um outro motorista, mas todos se reúnem todos em função realmente de... Não se incomode que o cenário, ele disse ao professor Arnóbio, nós vamos lançar acusação e cabe a ela se defender. Então, eu acho que a partir de hoje, não vão cessar as acusações, não. A partir de hoje, como eu estou aqui desmontando cada coisa, vão vir muito mais. Eu não estou aqui pensando que as coisas acabarão hoje, não. Bem, Vossa Excelência utilizou pessoas contratadas pelo ICS em sua campanha? Nunca. Aliás, eu quero dizer, é pena que minha líder não está aqui, deputada Nilce, que eu sempre digo, todo mundo tem gente contratada no ICS. A gente fala, ouve um, ouve outro. Eu não tenho gente contratada no ICS. Então, pronto. E empregados contratados no programa Renda Minha? Não, isso é um absurdo. Estariam à disposição da sua campanha? Não, deputado Paulo Tadeu, absolutamente nunca. Bem, com relação ao seu Igor... Olha, eu faço no Jornal da Comunidade do ano eleitoral 2002, acho que no mês de setembro, tem um artigo meu sobre política e religião. Ali eu falo da minha convicção, da minha doutrina sobre isso. Eu acho que há 2 lugares sagrados onde eu não faço política, a igreja e a escola. Esse artigo está publicado em setembro de 2002 e é a minha doutrina sobre esta questão. Bem, uma outra questão, deputado Uris, com relação aos empregados da Juiz de Fora. Houve alguma liberação desses empregados que fazem manutenção, limpeza e conservação na Secretaria de Educação para os comitês eleitorais de Vossa Excelência? Não. Olha, deputado, eu acho que eu vou tomar uma linha que peça as provas, peça ao acusador as provas. Pede ao acusador as provas, isso é muito fácil. Eles também disseram que o carro da secretaria chegava ao meu comitê levando material de expediente. Eu mandei levantar, pedi por um ofício levantamento de todo o material que saiu do almoxarifado.
Isto é controlado pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Gestão Administrativa, que carro tirou, para onde levou, qual foi o material, quem é o motorista que levou, está tudo na mão dessa comissão. E depois vigilantes, atuantes, como eram também os seus e os meus, chegasse um carro lá despejando material, vocês já teriam visto e denunciado aquela época. Deputado Oriz, é importante, eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte. Nesse momento é o momento em que nós temos para dar, inclusive, oportunidade à senhora de responder a essas denúncias. Evidentemente, nós teremos o discernimento de, em não havendo qualquer tipo de prova material relacionada às acusações aqui feitas, né, nós teremos a capacidade de dar a essas devidas denúncias o merecido encaminhamento. Então, assim, não poderemos aqui, como eu disse no início, e assim, é um momento ímpar e é um momento único, provavelmente, nós vamos ter na CPI, de dar a Vossa Excelência, inclusive, por isso faço questão de realizar essas perguntas, porque foram acusações aqui feitas na graves. CPI. Feitas, assim, graves se forem verdadeiras, se não forem, fica apenas... Mentira é grave. Fica mentira. Então, qualquer mentira é grave. É nesse sentido que estou aqui fazendo essas perguntas. Eu queria só, antes de Vossa Excelência fazer a próxima, se me permite, dizer o seguinte. Há perguntas que, se eu soltar aqui a documentação e o que eu tenho, eu enfraqueço a minha defesa sobre o problema eleitoral na Polícia Federal. Não, a senhora tem toda... Então, eu tenho que avaliar alguns documentos, o que é que eu posso dar e o que é que eu não posso dar. Porque se eu aqui revelar o que está acontecendo e vai acontecer ali na Polícia Federal, com esse problema eleitoral, e que vai destruir tudo isso, inclusive aquela maçaroca, aqueles papeluchos fabricados que eles fizeram, quem não tem escrúpulo de envolver sua própria mãe na falsificação de um livro caixa, não tem por que me poupar. E a perícia da Polícia Federal vai constatar isso. É verdadeira a informação de que um de seus comitês eleitorais era de propriedade de uma empresa fornecedora da Secretaria de Educação? Não, eu estou aqui com a documentação, e essa eu vou responder, porque essa diz direito, é uma pergunta diretamente relacionada com a minha vida funcional. Então, essa eu vou responder ao senhor. Não. Primeiro, eu sou contra comitê. Quando a minha ideia era de que o armazenamento de material, que não era tanto, fosse feito lá em casa mesmo e cada um saísse para trabalhar. Nada de comitê geral. Mas daí acharam que não dava, que não podia. E o que me foi passado, e vocês podem depois conversar, verificar e ver, e eu acho que tem os documentos aqui. Disseram, o Gerson está montando o escritório de advocacia dele. Ele deixa para montar, para começar a trabalhar depois da campanha eleitoral, ali, naquela sala vizinha à sua. E ele cede. Daí o Gerson trouxe, não, eu cedo lá e começo a trabalhar e monto o escritório logo depois. E então, o contrato, eu fui para lá, deixei eles irem para lá, porque eu nem frequentava lá. Então, acho que também o deputado quase não frequentava o dele, porque nós nunca nos vimos ali. Então, era o pessoal lá que tomava conta. Então, o contrato não é comigo. O contrato faz parte da minha prestação de contas como a ajuda do senhor Gerson, do escritório de advocacia que ele iria montar. Agora, eu nunca soube de quem ele alugou. Vou deixar com o senhor o contrato de locação do imóvel. Mas na minha prestação de contas entra como um apoio que ele me deu à minha campanha. Eu vou passar isso com o material. Não sou obrigada de, quando uma pessoa me cede uma coisa, eu saber, está indo atrás para saber quem é o dono que está atrás, quem é que está lá atrás. Isso eu não sou obrigada a saber. Tá. Bem, a senhora Maristela Neves, ex-secretária de Educação, afirmou aqui nessa comissão que pagou com recursos próprios um montante de R$15 mil por serviços gráficos. 98. Para a campanha de Vossa Excelência 98. Eu contei hoje de manhã a história, não contei? Que foi quando eu falei no Catarino. Foi aí a história do Catarino. Catarino, né? O Catarino,
recebeu os 15 mil da minha mão para pagar a campanha, daí festejamos, passando uma semana festejando a vitória. Abra um parênteses, deputado Tadeu, para dizer a esses que pensam que eu dependo de estrutura de Secretaria de Educação para me eleger, eu lembro uma coisa a Vossa Excelência. Quando meu partido perdeu a eleição, em 94, para o partido de Vossa Excelência, eu fui para São Paulo trabalhar, ser pró-reitora de uma universidade, pró-reitora de pesquisa, extensão e pós-graduação. Voltei para cá no ano eleitoral. Vim aqui nos fins de semana. Não tinha governo, não estava no governo, não aparecia na mídia, trabalhava em São Paulo, vinha a Brasília de 15 em 15 dias passar o fim de semana. E cheguei para o período eleitoral, me candidatei e ganhei a eleição. Onde está a máquina como sendo absolutamente necessária para eu ganhar minha eleição? Eu acho que há uma população consciente no Distrito Federal que conhece as pessoas. São anos e anos que eu trabalho pela educação no Distrito Federal. São anos e anos. Depois ninguém faz cabeça de professor. Ninguém faz cabeça de professor. Isso realmente é uma grande bobagem. Mas eu fiz uma reflexão aqui. A sua pergunta era sobre 99. Eu estava dizendo, Marcos Catarino, pagamos. Uma semana depois ele chegou com aquela história de que não quis tirar a alegria. Eu contei tudo isso de manhã. E quando fizemos uma rifa de um carro. Daí reunimos o dinheiro para pagar. Demos para ele. Uma semana depois ele voltou que não tinha pago porque tinha aparecido outro problema. Daí não teve mais jeito. A Maristela fez, tomou realmente o empréstimo, deu para ele pagar. E ele não pagou. Foram 4 vezes, eu não lhe contei que ao final, contei hoje de manhã, que ao final do mês de janeiro, o homem foi lá para me dizer, daí nós parcelamos, daí eu fiquei preocupado e fui ao Tribunal de Contas para perguntar como é que eu deveria fazer. E fui orientada, a pergunta que me fizeram foi, mas houve acréscimo de dinheiro que não foi declarado, e eu disse não. Por isso que eu disse ao Regufe anteontem, não, eu não era Caixa 2, eu fui roubada por este Marcos Catarino 3 vezes. Quando chega lá, o dono da gráfica diz, agora que a senhora, eu fiquei de cara de caloteira, agora que a senhora já assumiu, não dá para começar a pagar, daí dividimos em 12 promissórias. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir também a entrevista de Vossa Excelência no programa do Regufe, e lá a senhora apresentou que esses 15 mil que foram desviados, um dos argumentos utilizados é que teria sido utilizado para combustível, pagamento de combustível. Não, ele que disse. Ele que disse, mas combustível nós tínhamos pago, quer dizer, ele... Na verdade, ele justificou que os 15 mil... Ele é que justificou que tinha aparecido uma conta extra. Depois foi uma conta de outra coisa extra. Ele que justificou. A conta foi fechada ao final da campanha. A senhora Maristela Neves também afirmou a essa comissão ter pago 32 mil a uma empresa de factory para garantir as dívidas de uma gráfica na campanha de Vossa Excelência em 98. A senhora teve conhecimento desse... Não, isso eu não me lembro, que é 32 mil para garantir a de gráfica. Eu acho que se isso aconteceu, porque o factory que ela fez foi para cobrir esse racha dinheiro do desvio do Catarino. Ela deve ter sim, era a gráfica, exatamente, era a gráfica. Que o dinheiro que foi para pagar a gráfica, que nós fizemos a rifa, que fizemos as coisas, e que não ficamos numa situação pior, porque o carro não foi sorteado. Porque se o carro fosse sorteado, tinha levado praticamente o dinheiro dos boletos que foram vendidos. Bem, de qualquer maneira, deputado Euridice Brito... E ela nunca me cobrou e eu nunca paguei. E como ela nunca me cobrou e eu nunca paguei, daí depois o Antônio César naquela coisa, já que ela ganhou, já que o fulano ganhou e não sei o quê, eu quero meus 5 mil naquela chantagem que ele fez contra a gente. Qual o nome dessa gráfica que ocorreu esse fato? Eu não sei, mas eu posso ver pela minha prestação de contas naquele tempo. Eu não sei se ela foi
a mesma da última campanha, não sei, mas eu acho que era Ipiranga, não sei, mas eu posso ver na prestação de contas de 98. Passo a informação a Vossa Excelência. A senhora, Até Vossa Excelência porque- chegou a ressarcir a Maristela, como é que ficou essa questão dessa dívida que ela diz ter acumulado a partir, inclusive, desse empréstimo aí, na Sim. ordem de 32 mil? É uma dívida que realmente eu nunca paguei ainda, Maristela. Um dia vamos pagar. Quando eu paguei, ela disse, não, é uma ajuda, ajudei meu irmão, lhe ajudo. Porque aquele tempo a situação financeira da Maristela, acho que era até melhor do que a de hoje, porque ela havia recebido todo o fundo de garantia dela, ao ter saído de uma empresa que ela trabalhou por muitos e muitos anos. Uhum. Ela disse, não, eu acho que fica como ajuda, eu ajudei meu irmão, mas no dia que eu precisar, ele coisa. E não me procurou. Vou entrar aqui um pouco nessa história do helicóptero. Eu disse ao senhor em plenário que quase saiu um divórcio. Lembra disso? Eu lembro. Hein? Eu lembro. Bem, o senhor Carlos Alberto de Oliveira, gerente da Jovem Turismo, empresa que presta serviço à Secretaria de Educação, estimou entre R$2.000 a R$3.000 o valor da hora do uso desse helicóptero, usado na campanha de Vossa Excelência em 21/9/2000 e pago pela própria Jovem Turismo. Na entrevista ao Reguf, Vossa Excelência disse que o helicóptero fora requisitado por seu coordenador de campanha, o senhor Manuel Carneiro, e que Vossa Excelência não teria utilizado o helicóptero por questões de segurança. Não, não foi bem assim, não. Ou a senhora teria usado o helicóptero por questões Não, de quem segurança? ouviu, o senhor ouviu ou alguém lhe Eu passou? ouvi na fita. Não, então não entendeu bem. Ele, quando perguntou o problema do helicóptero, eu disse a ele, está aqui o ofício que eu mandei para a Jovem Turismo. O ofício eu disse assim, prezados senhores, conforme solicitação, vimos, através da presente, responder, aqui já é a resposta dele para mim, deixa eu ver onde está a minha carta. Não, já estou só com a resposta dele, mas daí já viu que eu perguntei. Não, Conforme solicitação, eu tenho o ofício no gabinete. Vimos, através da presente, responder às indagações de Vossa Excelência. Realmente houve a solicitação. Eu perguntei, houve a solicitação de um helicóptero? Ele disse, realmente houve a solicitação de um helicóptero. Quem a fez? Ele respondeu, o senhor Mané Carneiro. Quando a fez? Entre 18 de 9 e 20 de 9 de 2002. E ele acrescenta, cópia da nota fiscal anexa e pago através de cheque. E neste helicóptero, quando eu cheguei, isso foi um sábado, quando eu cheguei para uma programação em Santa Maria, que eu me virei e perguntei, daqui o que é que eu tenho mais? Daqui a senhora vai para São Sebastião, de São Sebastião para o Paranoá, de Paranoá para o Varjão, do Varjão termina numa festa, 4.000. Eu disse, primeiro vocês estão loucos, que temporalmente isso nem dá para ir realmente de carro. Então vamos telefonar para os coordenadores do Paranoá e lá do Varjão para me representarem nas cerimônias de lá, nas reuniões de lá, para poder solicitar. Ele virou para mim, tem uma surpresa. Eu disse, ele e o Manel. Manel, qual é a surpresa? Ele disse, eu tenho um amigo que está precisando de horas de voo e ele veio, está estacionado ali. Eu disse, Manuel, ele deve estar me ouvindo. Eu acho que a consciência dele, se existe, deve existir, deve tocá-lo. Deputado Paulo Tadeu, alguém me dizer, um amigo que está precisando de horas de voo, sabe que eu tenho um medo horroroso de andar de helicóptero. E eu disse, Manuel, é proibido andar de noite depois das 18 horas. E ele disse, não, não existe mais isso. Daí o coronel entrou na história e disse assim, não, eu sou responsável pela segurança, ela não vai, não vai. Daí discutiram tudo e eu resolvi não obedecer o coronel Dinei, aí é meu erro, e obedeci o Manuel. E fui, os meus assessores que foram por terra, chegaram praticamente nos locais no mesmo horário que eu cheguei. E ainda o coronel teve que telefonar para o quartel, porque eles não tinham nem feito acordo com o quartel. Imagina quando esse helicóptero fosse baixando num quartel e iam atirar no helicóptero, porque não estava combinado. Eu ainda ia morrer, aí morria de medo no helicóptero e morria de medo na descida realmente do helicóptero. Então, Paulo Tadeu, eu não sou pessoa de jurar, pelos meus filhos, pela minha mãe, pelo meu pai,
isto nunca aconteceu da forma como foi contado. Eu fui enganado. E ele enganará as pessoas que ele segue agora, quando os seus objetivos não forem realmente atingidos, quando ele não alcançar aquilo que ele quer. Essa é a história do helicóptero, que eu pergunto e que aconteceu aqui. Bem, o senhor Carlos Alberto disse também à CPI que teria doado, Carlos Alberto, dono da Jovem Turismo, né, diretor da Jovem Turismo, entre 7 mil a 10 mil bonés para a campanha de Vossa Excelência. A senhora tem conhecimento dessa questão? Soube pelo senhor Carlos Alberto aqui. E trouxe isso e não falei na minha exposição. Trouxe aqui, ficou fechado aqui, porque esse é um dos meus documentos para a Polícia Federal. Mas eu não posso deixar de, em respeito a Vossas Excelências, eu deixar uma cópia com vocês, não hoje, porque aqui eu estou com material para a Polícia Federal. Quando ele disse aquilo, eu disse, não é possível. Eu comprei bonés. Todos nós candidatos sabemos que bonés não dá rendimento em voto. Boné é uma perda de dinheiro. Boné, o eleitor te pede o quê? Pede camiseta. Então, para alguns eleitores você dá camiseta, outro quer tuas ideias, nem camiseta. Boné é uma coisa que não me passa pela cabeça comprar. Ele insistiu tanto que precisava de boné, que eu pedi ao deputado Filipelli que me desse uns bonés, e o deputado Filipelli me deu 2.500 bonés. Ele disse que era pouco, porque era um trabalho muito grande de área rural, de não sei quem, e que precisava comprar pelo menos mais uns 2.000 bonés, comprar 3.500 camisetas, porque as que eu tinha recebido dos meus candidatos, as que eu tinha no meu estoque eram poucas, e ele precisava mais disso. E eu dei a ele, e eu disse, e quanto custa? 2.000 bonés, quanto vai custar? Mais 3.500 camisetas e a serigrafia das camisetas, porque o comitê do governador entrega a camiseta para o candidato colocar o nome. Eu sempre colocava na costa. O senador Paulo Otávio me deu camisetas, eu colocando o nome na costa. O deputado Tadeu Filipelli me deu a camisa nome na costa. Eu, pessoalmente, tinha um estoque de 2.500 camisetas, que quando me perguntaram no meu aniversário, aquele aniversário que todo mundo aqui riu, quando ele disse que todo mundo era obrigado a ir, metade é de meus amigos da cidade, não da educação, em vez de presente, me doaram 3.000 camisetas, 500 eu usei durante o ano e guardei 2.500 para a campanha, mas precisava fazer a serigrafia. E eu perguntei, fazendo isso custa quanto? Ele disse, um cheque de R$19.000 será suficiente. E eu dei, primeiro eu mandei ao senhor Carlos Alberto um ofício, porque fiquei estarrecida naquele dia. Eu dei um ofício, cumprimentando-o cordialmente, reporto-me ao depoimento prestado por a Vossa Senhoria perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Educação em 2 de setembro corrente, quando declarou que ofereceu de 7 a 10.000 bonés à campanha desta parlamentar, acrescentando que foram contabilizados nesta empresa. A propósito, permita-me apresentar-lhe algumas indagações que reputo importantes. Eis que desconhecia tal doação. 1. Quem fez a solicitação dos referidos bonés? Quando foi feita a solicitação? Os bonés foram mandados confeccionar ou foram doados em espécie? Se em espécie, qual o valor? Quem recebeu a doação? Existe documento comprobatório do recebimento? A resposta veio. Conforme solicitação, vimos através da presente responder às indagações de Vossa Excelência. 1. Os bonés foram solicitados pelo senhor Manuel Carneiro. Em agosto de 2002, os bonés foram mandados confeccionar. Quem recebeu foi o senhor José Perdigão, que é o Juca, primo do Manuel Carneiro. Segue em anexo cópia da nota fiscal.
O que eu fiz? Fui à minha prestação de contas, peguei a minha nota fiscal de compra de camisetas e bonés e serigrafia, que ele me pediu que daria R$90 mil. Como era a mesma empresa, somando 3.950 camisetas, dava R$11.060. Somando 3.100 bonés e mais a serigrafia, dava R$8.680. Eu fui à Secretaria de Fazenda, depois do depoimento dele, pedi à Secretaria de Fazenda que fizesse uma fiscalização na loja para verificar se haviam sido vendidos esses bonés e essas camisetas. Os fiscais da Secretaria de Fazenda fizeram o relatório e o relatório está aqui, termo de declaração. Foram lá, lavraram uma multa de 6.900 na empresa. Na Jovem. Não, na empresa que vendeu os bonés. A Jovem deu os bonés. Perfeito. Porque Qual o nome dessa empresa, deputada? constataram que não havia sido. Eu vou lhe dar o trabalho da tá Secretaria de Fazenda, dos fiscais da Secretaria de Fazenda, com a declaração do comerciante. Mas vou ler a declaração do comerciante. A declaração do comerciante é a seguinte: termo de declaração, porque depois de pagar a multa ele foi chamado a depor na gerência de auditoria tributária. Ele diz, daí está, compareceu nesta gerência de auditoria tributária no dia 4 de outubro de 2005, o senhor Ronaldo Alves de Souza, com a identificação, responsável pela empresa Decode Confecções Limitadas, daí tem o CFDF, quando relatou o disposto abaixo. O declarante afirma que foi procurado em 2002 pelo senhor Manuel Carneiro para fazer o serviço de serigrafia em camisetas fornecidas pelo interessado, que existiam as camisetas, como eu já falei, para a campanha da candidata Eurides Brito. Declara que o preço acertado para o serviço foi de 10 centavos por unidade, o que totalizava, por cor, o que totalizava 30 centavos por camiseta, sendo que cada camiseta receberia serigrafia em 3 cores, que é aquela minha flor, Eurides Brito, que é o azul claro, azul escuro e a cor amarela. Que ao executar metade do serviço de serigrafia em aproximadamente as 15 mil peças, que eram as camisetas e os bonés que o Filipelli me havia dado, que ele veio com o nome dele e eu mandei botar o meu nome. Ainda não havia recebido pagamento, portanto, paralisou o serviço, mantendo sob sua posse as camisetas que lhe haviam sido fornecidas. Que após a paralisação do serviço e a retenção das camisetas, o senhor Manuel Carneiro lhe exigiu a emissão de notas fiscais para o recebimento do valor devido, que emitiu 2 notas fiscais, quer dizer, o cheque era um só, de 19 mil e tanto, que emitiu 2 notas fiscais, uma de venda de camisetas e outra de serviço de serigrafia e bonés, que não realizou nem venda de camisetas e outra não realizou nem venda de camisetas, nem serigrafia em bonés, que foi obrigado a emitir as notas fiscais, conforme determinado, para o recebimento do serviço prestado, que de fato tratava-se apenas de serviço de serigrafia em camiseta, não tendo nada mais a declarar, assim neste termo declarante e as testemunhas. Isso é da Secretaria de Fazenda, da Diretoria de Fiscalização em Estabelecimentos, da Gerência de Auditoria Tributária.
assina o declarante, o proprietário, assina a auditora tributária, diretora de fiscalização e estabelecimentos, assina a auditora tributária, gerente de auditoria tributária e mais outro auditor tributário, todos com as suas inscrições. Então, minha interpretação, como tinha saído o dinheiro para a compra dos bonés, exigíamos os bonés. Exigíamos os bonés. E então ele foi a Jovem Turismo pedir bonés. Deputado Eurides, na avaliação de Vossa Excelência, qual o interesse do senhor Manuel Carneiro em criar tais situações durante o ano de 2002? Foi o quê? Quais as intenções, na avaliação de Vossa Excelência, que levaram o senhor Manuel Carneiro a agir dessa maneira, nesse período de 2002? Eu acho que não podemos falar de 2002 sem 98. Ele não se desligou do senhor Marcos Catarino. E a decepção de 98 não veio só do dinheiro, que pagou e não pagou, e não pagou, e que termina as promissórias. Veio porque ele fez um compromisso com o senhor, não sei se eu estou atrapalhando o deputado Zé Edmar ao celular, eu posso parar ou se estiver trabalhando? Não. Então, voltando então ao assunto, não posso desligar uma coisa da outra. Ele havia prometido ao senhor Marcos Catarino que se nós ganhássemos a eleição, eles poriam máquinas de refrigerante nas escolas. Aquela maquininha que põe o dinheiro e tira o refrigerante. Sem nunca ter falado isso comigo. E quando veio falar isso comigo, depois que eu assumi a Secretaria de Educação, eu disse, você está maluco? Primeiro porque se tivesse que haver um serviço desse, teria que ser por licitação. Segundo, a gente defendendo uma alimentação escolar saudável, com as regras do FNDE, nós vamos inviabilizar a merenda escolar no Distrito Federal. E aí eu disse, quando eu exigi que ele não deixasse a amizade com o Catarino, e ele chorou e disse que tinha deixado, ele nunca deixou a amizade com o senhor Marcos Catarino. E então, quando eu o convidei, e aí houve protesto, inclusive na fita da doutora Maristela, ela diz aí que quando eu disse vai ser o Manuel, que foi um espanto, não foi só um espanto para ela, foi um espanto para vários, mas eu não tinha, por formação, eu não faço julgamento prévio das pessoas. Manuel é uma pessoa muito afetiva, Manuel é uma pessoa muito envolvente. Manuel, quando teve aquele caso das bolas na administração do PT, ele me disse, numa das vezes que vim de São Paulo, ele me deu uma versão que até nela eu embarquei. Ele disse, olha, eu estou sendo perseguido pelo PT só porque trabalhei na sua campanha, estão dizendo que eu roubei as bolas que foram compradas para ser distribuídas nas escolas. Numa das outras vindas, eu digo assim, cadê a professora Marta? A professora Marta era uma que tinha ajudado a gente na campanha bastante, e ela queria estar hoje aqui ouvindo, estaria na galeria, mas a galeria foi fechada. Ele disse assim, não procure a Marta, não procure a Marta, porque a Marta passou para o PT, numa das vindas de São Paulo, e era uma professora muito querida. E por que ele não queria e me afastou da Marta? Porque a Marta é a prova viva do roubo das bolas. E então eu acho que nunca houve o rompimento. Eu fui enganada com um rompimento. Então, quando ele me pediu para pensar, antes de dizer se coordenaria a campanha ou não, ele foi avaliar. E eu infiro, não afirmo, infiro, que nessa avaliação deve ter passado uma conversa com o senhor Catarino, vamos, que daí a gente pode de novo se ajeitar e fazer tudo isso. Tanto que a personalidade, a figura do Catarino não apareceu na campanha, mas aconteceu agora de uma forma evidente, forte, firme, desde o caso da ouvidoria, quando ele estava
naquela coletiva, assessorando completamente o senhor Manuel Carneiro na história. Bem, deixa eu perguntar aqui a respeito do senhor Nelson Laval. Bem, a secretária de Educação, professora Vandeci, eu vou fazer logo 3 perguntas relacionadas aí, acho que fica até mais dinâmico essa resposta, né? Enfim, essa pergunta e as perguntas e as respostas. Bem, a secretária atual, professora Vandeci, afirmou nessa CPI que utilizou na campanha um automóvel preto, talvez um Toyota, cedido pelo senhor Nelson Laval, gerente da Juiz de Fora, empresa que também presta serviço à Secretaria de Educação. Também chegou à CPI um fax da empresa Juiz de Fora relacionando diversos postos de combustíveis autorizados a abastecer o veículo à disposição da campanha de Vossa Excelência em 2002, entre 4.300 ou 4.000 litros de combustíveis, enfim. Também no depoimento do senhor Laval foi apresentada uma lista aqui de 14 veículos emprestados pela Juiz de Fora para utilização na campanha de Vossa Excelência 2002. As perguntas que faço. Primeiro, se a senhora tem conhecimento dessas questões. Segundo, se tem quem solicitou esses apoios aqui, se ocorreram, né? Quem solicitou esses apoios ao senhor Laval e se esses apoios foram também contabilizados na sua conta de campanha. E nem poderiam ser, porque eu não solicitei e não sabia. Tomei conhecimento disso também na CPI e vou provar como é que tomei conhecimento disso na CPI. Nós fizemos um planejamento de campanha para os carros que nós iríamos também precisar, e então, de saída, nós precisaríamos de 10 carros. E todos os 10 carros estão contabilizados na minha campanha. As outras pessoas que pudessem trabalhar com seus carros, nós abasteceríamos com gasolina. E os tickets de gasolina não contabilizei porque nós pegávamos já contabilizados do gabinete do majoritário, do candidato a governador, como todos os deputados realmente faziam. E eu, então, ainda com um candidato majoritário que me deu camisetas, um candidato a senador, eu pedi a ele, se durante a campanha eu precisasse de mais algum carro para poder reforçar a campanha, se eu poderia recorrer a ele. E ele disse, pode, e me deu o interlocutor que poderia resolver o problema. E eu disse ao Manuel, se precisar de mais alguma coisa além disso, para carro, nós vamos resolver, e o interlocutor vai ser fulano de tal. E ele nunca procurou essa pessoa e nunca pegou carros. Agora, esses dias, numa das perguntas, dos expedientes que eu mandei à CPI, das respostas que eu recebi aqui, quando eu mandei pedir a relação de carros, ele fala necessidade de carros. Ele não diz carros distribuídos, ele diz necessidade de carros. Então, eu estou traduzindo essa lista. Estou pegando os OKs, mas comecei isso agora há pouco tempo, não terminei, vou terminar. Já estou no 6º OK. Em 10 OKs que eu fui, eu já encontrei 6 que não receberam o carro. E estão com declaração em cartório. E sei de pessoas que não estão aqui na relação. A mãe dele tinha carro, a irmã dele tinha carro. Manel, né? A companheira dele tinha carro, o namorado da mãe da companheira dele tinha carro, o filho dele tinha carro e não estão aqui nesta relação de necessidade de carro, porque não passariam num crivo meu o problema disso. Então, quanto a carros, eu ainda estou terminando o exame desta relação, mas eu interpelei a Juiz de Fora também. Eu fiz a interpelação. As respostas estão aqui. Vou mandar para a comissão, como eu disse, as respostas acompanhadas das minhas perguntas, porque é bom ler a resposta com as minhas perguntas. Uma primeira resposta veio, atendendo a indagação, eu estou já resumindo, atendendo a indagação formulada por Vossa Senhoria em 25 de outubro, em relação à utilização de veículos desta empresa em sua campanha eleitoral de 2002, tenho a informar a Vossa Senhoria que, segundo o nosso gerente, senhor Dutra,
foi por ele fornecido 14 veículos que teriam sido utilizados em sua campanha eleitoral no período entre meados de julho a setembro de 2002, sem meu conhecimento, observando ainda que a solicitação foi feita pelo senhor Manuel Carneiro em julho de 2002. Pessoa esta que recebeu os veículos naquela data. Informo ainda que pelo meu gerente foi posicionado que não existe documento que comprove a entrega do recebimento dos veículos pelo senhor Manuel, nem como a devolução dos mesmos. Aqui está. Por isso que eu estou fazendo agora uma remissão de memória para saber para onde foram e com quem estavam esses 14 veículos. E quero abrir um parênteses para dizer, eu nunca autorizei o senhor Manuel e nem ninguém mais, a quem quer que seja, a pedir coisas para minha campanha. Só eu, absolutamente sou eu. Se eu quisesse carros do senhor Nelson Laval, não era secretária de Educação, eu era uma deputada, poderia pedir, estava fora do serviço, ele havia anos atrás ganho uma licitação na secretaria, quando eu fui secretária, mas não teria nenhum problema de eu pedir, no máximo. Se podia estar discutindo hoje se é ético ou não é ético, mas não se era legal ou ilegal. Então eu não tinha porquê, se eu quisesse, não ser eu a pedir e não ser eu a relatar. Não, ainda mais. Daí eu perguntei sobre o problema que aqui também foi dito por ele, que saíam, que ele também manteve os comitês com material de conservação e limpeza. E a empresa nega peremptoriamente que nunca saiu nenhum material de conservação e limpeza. E perguntei sobre abastecimento de alguns veículos em postos de gasolina. Nesses casos que estou levantando, num deles, a pessoa havia recebido o carro e devolveu quando ele disse que não teria gasolina. Daí a pessoa, não tendo gasolina, não quis o carro. E aqui eles dizem que ele pôs à disposição cotas, não diz quantas, e diz que foi por ele autorizado o abastecimento de alguns veículos em postos de gasolina, com os quais, na época, mantínhamos transações comerciais e que teriam sido usados em sua campanha eleitoral. Então, essa investigação ainda estou terminando. Eu vou fazer a última pergunta, porque para não ficar muito cansativo, tanto para mim quanto para a senhora também, para os demais que estão assistindo, e depois, se for necessário, eu voltarei ao final. Eu quero fazer uma pergunta, deputada Eurize, a respeito daquela orquestra de Ceilândia. A senhora fez uma explanação hoje aqui pela manhã. Bem, foi confirmado, né, aqui que a Jovem Turismo doava R$7.000. Eu acho que ainda doa R$7.000, porque a nós cabe captar 1.400. Perfeito. Que é o custo da orquestra, 8.400. 8.400 por mês. Bem, mas ela doava num determinado período aí R$7.000 por mês. Não, ele ainda dá. Já dá, né? Num determinado período, esse dinheiro era entregue ao senhor Gibrail e à senhora Elvia. Aqui foi afirmado pelo seu Carlos Alberto, entregue em espécie lá na Secretaria de Educação. Depois, ele até disse aqui que mudou a maneira de contribuição, acho que passou a fazer a doação direto lá para a orquestra. Nesse período em que o senhor Gibrail e a senhora Elvia receberam esses recursos em espécie, a senhora teve conhecimento disso? Tive, sei a razão, porque era em espécie, porque ele não depositava o pagamento das bolsas dia 10 de cada mês. Por exemplo, de ontem para cá, pelo menos 1.400 não entraram, então tem alguns que não receberam, vão receber na semana que vem. Então ele não depositava, se comprometeu, mas não cumpria. Dia 1º, o professor Alcides manda a nota para ele, o recibo para ele, que é para ver se diz assim, até dia 10 tem que estar depositado. Daí veio, no princípio depositou, depois não deposita. Daí fica as pessoas insistindo, e eu acho que foi por isso que eles deliberaram, eu tenho conhecimento, porque me contaram, deliberaram, vamos lá, daí pegar. E então sempre ele entregava, já no dia 10, à tarde. À noite os meninos tinham que receber a bolsa, por isso que só está na conta bancária, quando você vai ver, tem mês que não entrou nada. Por quê?
porque saiu o dinheiro de última hora e vai direto para o pagamento das bolsas, porque ninguém quer deixar atrasado o problema do pagamento das bolsas. Quando sai antes, entra lá no concerto. Quem negociou essa doação com a jovem? Eu falei de manhã, eu estava já disposta a encerrar, porque nós tínhamos em